como que a gente aprende, como que se processa uma memória, como é que se processa as tais crenças limitantes, aquilo que te limita na vida. Como nasceu o que te prende. É importante você entender qual é o processo que te leva a essa compreensão. Então, você saber de forma básica como é que você se processa uma memória. Por que eu trabalho tanto com repetição? Por que eu digo que a mente subconsciente ela trabalha com processos ilusórios? Ilusórios. A mente subconsciente, ela entende aquilo que você percebe. E quando você muda a percepção do mesmo fenômeno, a coisa muda para você. Então, entende por que eu chamo de processo ilusório? Se você não se percebe como uma pessoa bonita e eu começo a te dizer para você repetir: eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou boa, eu sou bonita, a tua mente começa a te favorecer para essa percepção. E se eu me percebo com beleza, automaticamente as minhas atitudes, eu exalo expressões de beleza. E só quem pode convencer o outro de quem eu sou eu mesmo, são as minhas atitudes. É a congruência, né? Do pensar, do agir e ser. Pensar, agir e ser. Assim é. Assim é, assim se processa. Uma pessoa colocou assim: eu sou procrastinadora. E eu disse: não, corrija, coloca aí agora. Eu disse para ela colocar: eu sou fluidez. Naquele momento, o pensamento dela era de que ela é uma procrastinadora. Ok. E se ela continuar repetindo: eu sou procrastinadora, é procrastinadora que ela vai ser. E o que é ser procrastinadora? Ela vai continuar adiando as questões dela, ela vai continuar não tendo disposição. A disposição nasce na mente, tudo nasce na mente. Ela vai continuar não tendo criatividade para poder achar estratégias para solucionar as coisas que ela está precisando fazer. Agora, se ela começa a se repetir: eu sou fluidez, eu sou fluidez, eu sou fluidez, eu fluo. Tudo que eu tenho que fazer vai fluindo e vai acontecendo da melhor forma. É isso que quer dizer eu sou fluidez. Se ela começa a se repetir isso, a mente subconsciente começa a buscar repertórios que têm a ver com essa sentença, com isso que ela está dizendo. Para a mente subconsciente, a única coisa que existe é a imagem que você gera e a emoção que você faz daquilo. E para que ela venha a repetir aquela imagem, aquela sensação, ela precisa que você repita ela sempre. Ponto. Essa é a principal coisa. A principal coisa, na verdade, é você, primeiro, né, nesse mundo material, você se dar conta, quebrar esse conceito total, geral, de culpabilizar alguém pelo que você sente. Quebra, morreu, isso não existe mais. Eu sou responsável por tudo que eu sinto. Entenda esse conceito. É muito importante entender isso. Não é sobre o que o outro faz que você tem responsabilidade. Se você quer se conhecer, se você quer dominar mesmo a sua percepção e as suas emoções, se você quer mudar, se você quer começar a perceber suas crenças limitantes e quebrar elas, você precisa ter isso internalizado. Você precisa ter isso em mente, de que você, só você, não existe outro ser no mundo que seja responsável pelo que você sente. Porque o que você sente, você só sente porque você tem memórias e atributos. Você tem memórias e atributos que qualificam aquela situação como boa, como ruim, aquele gesto como bom ou como ruim. Não tem nada a ver com o outro. Ah, tá, Núbia, mas aí o outro fez uma coisa, né? O outro bateu o meu carro. Ele não tem responsabilidade nisso? Tem. Não estou falando da materialidade. Mas você entende que você pode escolher lidar com essa situação sem grandes aborrecimentos? Núbia, pelo amor de Deus, como é que alguém bate no meu carro e eu não vou me preocupar? Não vai.
Se você se preocupar ou não se preocupar, não vai te levar para o mesmo lugar? Para pensar. Se eu me preocupo com algo, quer dizer que porque eu estou preocupada eu vou resolver mais rápido? Ou a coisa vai se resolver de outro jeito? Se eu não me preocupo, não me estresso, não acumulo uma sensação ruim sobre aquela situação, eu não vou resolver as coisas do mesmo jeito ou melhor do que se eu estiver preocupada. É o fim do mundo. A gente tem mania de achar que a gente pode controlar, que talvez se eu fizer cara feia para o que o outro fez, pestanejar, gritar, o outro vai começar a fazer e agir exatamente como eu quero. É isso que a gente pensa. Ah, se eu ficar tranquila, a pessoa vai fazer tudo que quer fazer comigo. Vai começar a ficar tudo do jeito dele ou do jeito dela. Não faz diferença. Você com irritação, com pensamento de problema, a gente só está crescendo, só está focando naquilo que não é solução. A gente só está alimentando mais aquilo que a gente não quer. A verdade é essa. Então, trabalhar a tua percepção, mudar a tua percepção. Em verdade, a gente não pode controlar a emoção. Eu uso esse termo controlar a emoção porque é algo mais facilmente entendido. Porque se eu trabalhar com o termo de controlar a percepção, é possível que você tenha mais dificuldade de entender. Mas se eu digo, vamos controlar, né? Eu quero te ensinar a controlar suas emoções. Eu quero te ensinar a descobrir quais são as suas limitações para que você haja sobre elas e modifique isso na tua vida. É mais fácil você entender do que eu te explicar por que é pela emoção que a memória é formada e a repetição dessa emoção é que forma a memória. Imagem e emoção é mais complicado. Eu explicar exatamente que não é emoção que a gente controla. O que você controla é a sua percepção. E a sua percepção acessa as suas memórias. E as suas memórias guardam experiências boas e ruins. Então, para toda memória guardada que eu tive uma percepção ruim, naquele mesmo momento a percepção boa também existiu. A percepção boa também estava lá. Quando você vivenciou algo ruim, isso é processo subconsciente, gente. Por isso que muitas coisas, muitas técnicas que eu divido aqui com vocês, eu falo simplesmente só aplica. Só aplica, só faz. E deixa aqui o processo que a gente precisa que aconteça, se transcorra aí na tua mente e corpo. Então, assim, quando você está diante de uma limitação aí na tua vida, coisas que se repetem, né? Irritabilidade, fragilidade, inseguranças, medos, todas essas coisas acessam suas memórias. E essas limitações, aquilo que a gente tem como limitação na nossa vida, está acessando a versão negativa da minha memória. Só que quando eu formei aquela memória, a versão positiva também estava lá. Porque para existir uma percepção negativa sobre algo, é preciso que eu tenha entendimento do que é que poderia ser positivo. Faz sentido? Então, como é que eu faço, Núbia, para, de fato, descobrir o que me prende e controlar e agir sobre aquilo que me prende? Mudar de fato aquela sensação, ou um movimento de insegurança, uma incerteza, dúvida, né? Eu muito triste, ansiedade, eu tenho ansiedade por tudo. Muitos conflitos, estou sempre metida em conflito. Como é que eu faço para poder fazer isso? Vigiando os teus comportamentos. Você não pode agir sobre algo que você não presta atenção e não sabe o que é. É preciso você
sentir, sair do automático. Ah, mas a vida cotidiana é assim, é assado, a gente corre daqui para lá, não importa. Você quer melhorar na tua vida? Você quer mudar as coisas para você? Então tem que fazer. Tem que fazer, tem que achar a forma. E não é algo simples, seus pensamentos estão com você o tempo todo. Só começa a prestar atenção. A primeira coisa que a gente precisa fazer, sequenciazinha. Primeiro, entender que para toda percepção existente, para tudo de negativo que você vê diante de seus olhos, para toda insegurança, e negativo não é só pensar ruim sobre algo. Negativo também é, por exemplo, você não tomar uma atitude porque tem um medo ali embutido. E você só se diz, não, isso não é para mim. Ou você só diz, não, isso eu vou deixar para resolver depois. Então, tudo que você perceber como limitação, como conflito, tudo que você percebe como conflito, você precisa prestar atenção, agir sobre ele. Notar que você está passando por uma situação de conflito. E o conflito é sempre de quem sente o conflito. Conflito, gente, não é embate. Repetindo, conflito não é embate, não é a briga. E é para o Bioatitude, método de autoterapia. Conflito é toda percepção negativa que você tem de algo. Se sentindo incomodado, angustiado, triste, sentimento de inveja, crítica, julgamento, se criticando, se julgando, se culpando, inseguro, com dúvida. Toda percepção que tem de coisas negativas, a gente chama de conflito. Então, se eu estou diante de um conflito, eu preciso vigiar, eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou sentindo. Quando eu me dou conta daquilo que eu estou sentindo, eu começo a tomar aquilo para mim. Sabe a grande dificuldade que a gente tem em prestar atenção no que a gente está sentindo? Eu vou dizer qual é a grande dificuldade. Tem a ver com a célula-tronco, a premissa maior da autoterapia. Tem a ver com essa premissa. Sabe por que você tem dificuldade de prestar atenção naquilo que você sente? A gente não para pensar no que a gente sente porque a gente só se diz. A gente só está preocupado em culpar o outro, em xingar o outro, em apontar para o outro. E aí a gente se esquece que aquilo está se processando na gente, sou eu que estou sentindo. Então, toda situação em que você se sentir em conflito, você precisa prestar atenção sobre ela e parar de cair no automático. Quanto mais você presta atenção, quanto mais você reconhece que aquilo ali está tocando nas suas crenças, nas suas memórias, nas percepções negativas que você criou ao longo da tua vida, mais facilmente a mente começa a liberar a imagem, a associação de que aquilo que você sente tem a ver com determinada crença limitante. Uma técnica de regressão que eu ofereço para o pessoal que é do curso, que é justamente para encontrar esse aprendizado mãe. A gente tem um aprendizado mãe limitante. E desse aprendizado, todos os outros vão sendo reforçados. A partir desse, se você me der aí qualquer limitação sua, eu vou voltando, te fazendo perguntas para você voltar e chegar exatamente aonde foi que a tua crença limitante mãe começou. E dela vai irradiando. Outras coisas vão acontecendo na tua vida que vai se confirmando e outras crenças vão nascendo. E como você está dentro de outro contexto, um outro momento de vida, com outro entendimento, você já se perdeu da tua crença limitante mãe. E a gente precisa chegar nela. E aí, para isso, eu tenho uma técnica de regressão que eu faço você voltar, né, em 3 momentos abaixo de 10 anos.
com o processo de auto-hipnose. E aí você se aprofunda nisso e encontra. A mente consciente te barra, a mente consciente te limita, a mente consciente com a concretude, com o que é real, te barra do que é abstrato, do que é substancial. Então a gente precisa materializar, a gente precisa dar forma à tua crença limitante mãe. Tua crença limitante mãe, ela precisa ter forma, ela precisa ter características, ela precisa ter cheiro, ela precisa ter cor, ela precisa ter gosto. Quando você consegue materializar a crença limitante, quando você cria um cenário, uma forma para a tua crença limitante, e isso é possível quando você faz essa técnica, é muito mais fácil de você romper com ela. Porque você traz para a consciência. Você faz soltar aos olhos aquilo que te limita. Não é mais eu acho que eu tenho uma crença de não merecimento. Ah, eu acho que eu tenho uma crença de incapacidade. Me diga, como é que você materializa merecimento? É possível materializar merecimento. Mas só você se dizer que tem uma crença de merecimento não vai te levar a lugar nenhum. Com as técnicas que eu ofereço, que eu aplico, de fato, as crenças limitantes vão caindo por terra, vão caindo por terra. Vão se extinguindo mesmo. Mas o que acontece? Eu só saber que eu tenho uma crença limitante de não merecimento faz com que o meu processo de me expandir, de me libertar, de estar cada vez mais fluida, de estar cada vez evoluindo cada vez mais, processando numa vida de mais assertividade, logo de mais prosperidade, logo de mais felicidade. Vai demorar mais para eu chegar nisso. Quando eu consigo materializar a crença limitante, eu consigo extinguir ela mais rápido. Porque eu consigo falar a linguagem do subconsciente. De trazer imagem e emoção juntos. E dizer a ele, troca isso por isso. E dizer de novo, troca isso por isso. E dizer novamente, troca isso por isso. E mais uma vez dizer, troca isso por isso. Porque se você não entra num processo de repetição consciente daquilo que você quer mudar na tua vida, não muda. Não muda. As coisas só mudam porque a gente tem a condição de repetir e escolher repetir. É por isso que as coisas mudam. Não adianta fazer uma coisa só uma vez. Eu preciso fazer várias vezes para de fato perceber a mudança. E é assim que a memória é formada. E quando uma memória é formada, ela passa a fazer parte de você. Mas isso não quer dizer que as memórias anteriores que me limitam não vão mais estar lá. Você tem que escolher que memória você quer acessar. Tá com algum conflito aí na tua vida? Eu que sou eu tenho. Todo mundo tem. Mas um conflito não precisa ser um problema. Um conflito não precisa ser angústia. Só é angústia, só é problema enquanto você não se dar conta desses conceitos. Enquanto você não começa a entender como tua mente subconsciente atua, que é mais fácil a gente saber como a mente consciente está agindo. O subconsciente é mais difícil. Então, quando você entende como tua mente consciente está respondendo, aí você tem condições de mudar. E como é que isso acontece? Isso acontece quando eu começo a mudar a minha percepção, a escolher de livre propósito, de livre escolha, por livre arbítrio, o dom maior de todo ser humano. O dom maior de todo ser humano, o livre-arbítrio. Quando eu começo a escolher, perceber a coisa diferente, e eu posso atuar. Muitas vezes, no momento em que eu estou ali,
diante da situação, é mais difícil eu agir sobre ela. Mas quando você coloca em prática, coloca aí essa prática de todas as vezes que você se passar por uma situação de conflito. Conflito para o conceito de autoterapia de conflito, gente. O conflito que eu falo aqui é de você, é o que você sente. É a sensação negativa da coisa. É se sentir insegura, apreensiva, com medo, com vergonha. É julgar alguém, é se criticar, é se achar feio, é se achar incapaz, é se achar não merecedor. Então, todas as vezes que você está diante dessas situações, se julgando, julgando o outro, criticando, invejando alguém, toma consciência, presta atenção no que você sente. Não deu para fazer na hora que a coisa está acontecendo? Faz até antes de dormir. Ter práticas terapêuticas para antes de dormir. Porque a gente, quando a gente dorme, a gente abre as portas do subconsciente. Então, coloca em prática. Presta atenção no comportamento. Chega lá, coloca em prática. Não deu para agir na hora? Quanto mais rápido você agir, quanto mais rápido você se conscientizar de que aquilo está tocando em crenças suas, em coisas mal resolvidas em você, mais facilmente você vai se perceber não se sentindo mais daquele jeito diante de situações similares. É assim que acontece. É assim que tem acontecido para dezenas de pessoas que eu acompanho, que eu já acompanhei. Então, não adianta nada se a gente continua no automático de atribuir as coisas que estão acontecendo na minha vida ao externo, ao governo, ao pai, à mãe, ao filho, ao trabalho, ao patrão. Não adianta. Ao marido, à esposa. Você precisa se conscientizar que é teu. Você precisa se conscientizar que para você controlar qualquer circunstância negativa em sua vida, você precisa perceber aquilo como seu. Eu sinto, eu estou escolhendo sentir. O que está acontecendo agora sou eu que sinto. É meu, aquilo, isso toca em memórias minhas. Estão conversando com minhas memórias. E entrar num processo de aceitar aquilo. Se colocar na condição de que você sente daquele jeito, porque a representação da situação externa está tocando em coisas que você não está conseguindo lidar, porque você não tem repertórios para lidar com aquilo. Repertórios para gente, repertórios aqui para gente em autoterapia, são esses estímulos que a gente tem de opção, de você ter novas opções de lidar com situações, de você melhorar o jeito como você lida com as situações. Isso é melhorar os seus repertórios. Os pilares da autoterapia. Os pilares ajudam a gente a aumentar os nossos repertórios emocionais. Quanto mais você estimula os pilares da autoterapia, quanto mais você se aprimora nesses pilares, tem atenção a eles, mais você tem repertórios para lidar com situações adversas. E não só com situações adversas, para potencializar também as situações que são favoráveis a você. É necessário a gente se conscientizar que tudo se inicia na gente, tudo se encerra na gente, tudo se resolve na gente. Tudo se inicia em mim, tudo se encerra em mim, tudo se resolve em mim. O mundo é parâmetro para quem eu sou. No mundo eu meço quem eu sou. No mundo eu espelho quem eu sou. Nas coisas externas que eu estou me espelhando. Bate e volta. Sai de mim, percebo, interpreto e volta para mim como algo positivo e algo negativo. Ou algo negativo. E se vem como algo negativo, a gente precisa agir sobre isso. A gente precisa agir.
Agir como? Primeiro, tomando consciência de que é seu, de que não é do outro. O que o outro faz é o que o outro faz. Como eu percebo e sinto o que o outro faz? É isso que você precisa se perguntar. Como eu percebo e sinto o que o outro faz? Você precisa se perguntar isso, você precisa tomar consciência disso. E ponto. E aí tem uma outra frase que a gente precisa aprender hoje. Se eu já sei o que me prendeu, então eu já posso me libertar. E aí entenda, se eu sei o que me prende, eu não me liberto. Não é saber o que me prende que me liberta. É repetir a consciência do que me prende que me liberta. Eu já posso me libertar porque eu sei o que é que me prende. Eu sei aonde nasceu a minha crença limitante. Eu sei exatamente a crença limitante mãe que eu carrego. Acabei de dizer para vocês têm uma crença limitante que é mãe e várias, e dessa crença limitante nascem todas as outras. Quando eu sei o que me prende, eu já posso me libertar. Mas saber o que me prende não me liberta, porque eu preciso, todas as vezes que o evento se apresentar, diante da minha percepção, eu preciso agir sobre ele. E se eu já sei o que é muito mais fácil. E saber o que é que te prende exige que você comece a observar, a prestar atenção. Todas as vezes que você tiver, por exemplo, um estado ansioso, pode reparar que tem algo ali em comum naquilo. Tem um padrão limitante ali acontecendo. Eu preciso prestar atenção no que eu sinto. Parar de sair do automático e principalmente parar de atribuir ao externo o que eu sinto. Parece complicado, parece que é mesmo mais fácil. É melhor eu levar a minha mãe para um conselheiro, né? Para, sei lá, um psicólogo, e o psicólogo dizer para ela parar de agir assim, assim, assim comigo. Parece que é mais fácil fazer isso, né? Ah, é melhor eu levar fulaninha para que a mãe dela converse com ela para que ela pare de me perturbar. Parece que é mais fácil, né? Não, é melhor eu levar a irmã do meu marido e ir conversar com ele para que ele pare de agir como ele está agindo. Não é mais fácil. Não é mais fácil e não existe essa possibilidade. Não existe. Mais uma vez eu volto a dizer, não é que não existe. Não é que não existe essa possibilidade. É que isso efetivamente não vai mudar as coisas. Não vai mudar as coisas. O mundo só muda quando eu mudo. O meu mundo só muda quando eu mudo os meus filtros, quando eu mudo a minha percepção, quando eu reconheço as minhas memórias e tenho uma atitude sobre elas. Então, se eu estou numa situação que não está me agradando, eu preciso me perguntar por quê. Eu preciso reconhecer que aquilo ali está lidando com coisas mal resolvidas em mim. Não tem outro lugar para buscar. E quanto mais você tem esse movimento, mais facilmente fica claro aonde é que você está se prendendo. O que é que te prende? O que é que te prende? E repetir, repetir, repetir. Sair do automático. Quanto mais eu faço isso, mais eu me aproximo, mais eu consigo captar exatamente o que me prende.
E é preciso sair desse lugar de estar atribuindo ao externo. Cada mínima coisa. Se vocês começam a fazer esse exercício, gente, vocês não têm noção do quanto que é extraordinário, não. Tem não. Cada mínima coisa que você sentir de negativo, você se dar conta daquilo. E vocês podem parar para dizer assim, pô, mas e aí, eu vou ter que passar a vida me observando? Quer mudança? Tem. Não passar a vida se observando, porque à medida que eu vou processando isso, à medida que eu vou fazendo, isso passa a ser quem eu sou. Vou falar sobre a minha experiência, tá? Eu já fui uma pessoa que atribuía ao externo o que acontecia comigo. Eu já fui uma pessoa de culpabilizar os outros sobre o que eu sentia. Eu já fui essa pessoa. Inclusive, o método Bioatitude de autoterapia nasceu a partir da minha experiência muito profunda, com ansiedade, depressão, culpa, com questões de perda, escassez, separação, tudo. Todo tipo de julgamento, de julgar o outro, de me julgar. Tudo isso eu já vivi. Tudo isso. E como era difícil sair dessa situação. Então, tudo acontecia. E eu fui amadurecendo, e eu fui fazendo as minhas descobertas, buscando a minha autocura, entendendo como é que as coisas funcionavam. Ok. E comecei a aplicar isso em mim. E aplico até hoje. Mas sabe o que é que magicamente acontece? É muito difícil eu me perceber com um pensamento negativo. Muito difícil. Todas as vezes que vem, eu modifico ele. E modifico já no automático. Qualquer despertar de crítica sobre alguém que eu faça, eu corto, eu tiro isso de mim. Eu vou pensar naquilo que importa, que eu posso contribuir para aquilo que eu estou queixando. Qualquer informação negativa que chega no meu campo, eu olho para a situação de maneira imparcial. Não é mais em emoções dolorosas que tocam. Quer dizer que eu não tenho mais nenhuma questão mal resolvida em mim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que aquela infinidade de questões mal resolvidas, elas já não são mais acessadas. Elas estão aqui. Aquilo que é aprendido não é desaprendido. A gente não desaprende nada. A gente aprende algo novo e começa a acessar o algo novo para usar. Mas a gente não desaprende. Então, aquilo que tem de negativo está aqui. Mas eu tenho agora um repertório imenso de opções positivas, assertivas para agir sobre cada situação que chega no meu campo. E entenda campo como tudo aquilo que o seu estado consciente acessa. O estado consciente acessa. Olha o que é campo. Campo é aquilo que o seu estado consciente acessa. Se eu estou aqui nessa sala e tem alguma coisa aqui que está perto de mim, mas que eu não tenho noção que está, não está no meu campo. Eu posso estar aqui e alguém pode estar aqui do meu lado conversando sobre alguma coisa sobre mim. E eu tô aqui tão focada que eu não presto atenção no que a pessoa está falando. Mas a pessoa disse, a pessoa disse que eu sou feia. E vamos dizer que eu sou feia ainda toca em crenças minhas.
O meu ouvido, feito um radar, escuta a Núbia é feia. E aí aquilo acessa o meu campo consciente. Porque tudo que a pessoa estava falando não acessava nada que tocava das minhas memórias. Então eu estava aqui focada. Mas no momento que ela falou alguma coisa que tocava, eu prestei atenção. Então, tudo aquilo que toca no meu campo consciente, que eu percebo, eu tenho condição de agir sobre. E como é que eu ajo sobre? Como é que eu faço para agir sobre esse campo? Reconhecendo que aquilo ali toca em minhas memórias, em questões mal resolvidas em mim. Ah, Núbia, mas a coisa foi tão feia que eu não tenho como não sentir raiva. Como é que não sente raiva assim, 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 assim dessa situação? Faça um vai e volta. Sinta raiva e se corrija. Sinta raiva e se corrija. Sinta raiva e se corrija. Mas não deixe a raiva tomar conta de você. Não deixe o sentimento de escassez tomar conta de você. Não deixe o ciúme tomar conta de você. Sabe o que acontece quando a gente começa a fazer esse movimento? A técnica da aceitação ela é justamente isso. É você ensinando a mente subconsciente a associar um evento que você tem como um sentimento X para colocar um novo sentimento no lugar. É basicamente isso que a técnica faz. A mente subconsciente não só entende 3 verbos, o verbo ver, o verbo sentir e o verbo repetir. Os 3 verbos da mente subconsciente. Então, quando eu estou numa situação de conflito, eu ajo naquela situação e quando eu assento, eu começo. E não é só da primeira vez que eu faço. Eu faço da primeira, passa pela corrente sináptica, cria a emoção que gera a memória. Eu faço acontece um outro momento, eu faço de novo, passa pela a corrente sináptica, que cria a emoção e gera a memória. E eu faço isso sempre que eu me sinto desse jeito. Chega um momento em que o repertório ele é absolvido. E aí chega um momento que a mesma situação acontece. Uma situação, por exemplo, que te geraria um ciúme. E meio que a mente subconsciente faz isso mesmo. Diz, olha, eu tenho isso aqui que a gente aprendeu. Você quer usar? Tem isso aqui. É assim que a mente subconsciente faz. Não basta a coisa ser aprendida, ela precisa ser repetida. Para a gente fixar, ela precisa ser repetida. Para fazer parte da gente, precisa ser repetida. Assim é com a memória celular, a memória muscular, a memória cognitiva. É assim, a gente aprende por repetição. Então, para saber o que me prende, eu preciso prestar atenção no que eu sinto. E prestar atenção no que eu sinto requer também que eu me responsabilize pelo que eu sinto e pare de culpar o mundo, o externo, ou qualquer coisa do externo. Eu preciso reconhecer que o que eu sinto toca em memórias minhas, em coisas mal resolvidas em mim, ainda que eu não saiba que coisa é essa. Quanto mais eu presto atenção no que eu sinto e reconheço que isso toca em minhas memórias, mais facilmente a mente subconsciente vai te liberar a informação que você precisa para entender o que realmente te prende. E quando a gente sabe o que prende a gente, mais facilmente a gente pode extinguir a crença limitante. A gente pode extinguir aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos faz avançar. Você é um ser único e toda pessoa tem o direito inato de viver bem, feliz, com abundância, com direito a toda beleza, a toda percepção boa e viver sem nenhum conflito.
Para com esse negócio de acreditar que a gente tem que viver uma luta, que tem que viver de sofrimento, que as coisas têm que ser difíceis, que a vida é difícil mesmo. Para com isso. Não é. Te digo que não é. Não é, porque tem pessoas que não tem metade do que você tem e tá vivendo bem. Tem pessoas que têm, sei lá, 1000 vezes o que você tem e tá vivendo mal. Não tem a ver com o material. Tudo é substancial. O mundo começa no mental. E a mente, a imaginação não tem limite. Na imaginação você pode tudo, inclusive dominar ela. Escolher o que você pensa, como você imagina, como você se vê, como cada situação que chega na tua vida, na tua frente, deve ser transformada, deve ser ressignificada. Não tem nada mais belo no corpo de qualquer ser humano do que a menina dos olhos. E é por isso que eu chamo a menina dos olhos, eu chamo o amor próprio como a menina dos olhos da autoterapia. Quanto mais você se gosta, você se conhece, quanto mais você se quer bem, você não tem como buscar outra coisa para dar para o mundo externo. Você, toda situação negativa que te chega, você toma como uma compreensão. Porque é assim. O mundo só é o que você percebe que é. Quantas e quantas situações você não teve aí na sua vida? Não existe quem não tenha isso que eu vou acabar de dizer agora. Não existe ninguém que não tenha isso. Quantas e quantas situações você já não percebeu como negativa e agora, ou em um outro momento, você olhou para aquela situação e viu como positiva? Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu? É porque a situação mudou? É porque você escolheu perceber diferente. O tempo todo você escolhe perceber. E perceber é sentir. Quando eu digo que você não pode controlar suas emoções, é porque, de fato, inclusive eu uso muito esse termo de controlar emoções porque é mais fácil para você entender. Mas, cientificamente falando, a gente não pode controlar a emoção. A gente pode controlar a nossa percepção. Quando eu escolho perceber diferente, automaticamente a minha emoção é gerada diferente. E você pegar um evento aversivo, um evento que você não gosta, uma situação que você não gosta, e escolher perceber diferente. E o que é perceber diferente? Perceber diferente é você se responsabilizar pelo que você sente. É você olhar para aquela situação e dizer: olha, Fulana realmente é invejosa. Fulana realmente é mal resolvida na vida. Fulana realmente tem vários traumas e fica me culpabilizando pela vida dela. Mas eu não tenho como dar conta do que Fulana faz com a vida dela. E eu poderia estar aqui, pé da vida, porque Fulana está agindo assim assado. Mas eu escolho. Eu escolho. Eu escolho não sentir. Eu escolho não ter essa percepção negativa. Eu escolho ser compreensiva com fulana. E se em outro momento o que acontecer, a atitude de fulana me atingisse, eu iria dizer: isso é dela, a inveja é dela, a postura é dela, a neurose é dela. Me incomodei, me incomodei. Estou incomodada. E por que eu estou incomodada? Porque está tocando no lugar mal resolvido em mim. O que ela fez ou deixa de fazer, faz ou deixa de fazer, eu não posso dar conta. Mas eu posso lidar com isso que eu estou sentindo. Se fulana agiu e isso me atingiu, é comigo que eu tenho que resolver. Eu preciso reconhecer que eu ainda tenho um lugar aqui que não está legal.
É assim que você tem que fazer. É assim que você deve agir. Quando você se incomoda com o externo, é porque toca em lugares seus. E se o lugar é seu, se é em você que está tocando, quem mais pode agir sobre isso, se não você? Só você pode dar conta do que você sente. Ninguém pode ser responsável pelo que você sente. A raiva que você sente é sua. A inveja que você sente é sua. Tá olhando a grama do vizinho e achando melhor do que a sua? É um sentimento seu. Se você se acha feio, incapaz, é você que está se achando. Se alguém faz alguma coisa com você e você tem raiva daquela pessoa, você tenta prejudicar aquela pessoa, é em você que se processa a coisa. Você pode até de alguma forma, minimamente, atingir a vida do outro, mas você está se atingindo muito mais. E um dano causado em você é muito difícil tirar. Só soma o aprendizado negativo. O tempo todo você está reforçando aprendizados na tua mente. O tempo todo. Então, por que não reforçar o aprendizado positivo? Não é difícil. Basta fazer. Basta colocar em prática. E eu vou explicar agora como é que você descobre qual é o teu padrão de comportamento limitante dominante. Qual é o padrão de comportamento limitante dominante que está aí na sua vida. Todos nós temos diversos padrões de comportamento. Todos. E não são muito diversos não, tá? Os padrões de comportamento, eles são poucos. Lembra que eu já falei aqui? Nossas vidas são iguais, muito mais do que se pensa. Eu estou falando de padrões de comportamento. A gente não tem tantos repertórios de comportamento, não. O que a gente tem é mudança de contexto. Contexto de vida, de pessoas, de nomes, de lugares, mas os padrões de comportamento, por isso que se chama padrão. Vocês têm aí vários padrões de comportamento agindo na sua vida, mas tem um limitante, a gente só se interessa pelo limitante, porque o fluido a gente não vai mexer no padrão de comportamento fluido. E o que é o padrão de comportamento fluido? É aquele padrão que lhe faz bem, que lhe faz evoluir, que lhe faz dar risada, que lhe faz ter disposição para levantar de manhã. Então, o padrão de comportamento fluido é esse padrão que te faz bem, que te faz trabalhar, que te faz fazer coisas certas, que te faz as amizades fazer questão de você, sabe? Que reúne o povo, que dá risada, que tem disposição para levantar, que faz aquela comida gostosa, que está em família. Isso são padrões de comportamentos fluidos, que te faz vender aquilo que você está precisando vender, que te faz progredir financeiramente. E isso são padrões de comportamentos fluidos, que te faz ser amado pelo seu namorado, ser amado pela sua esposa. E isso são padrões de comportamentos fluidos. Agora, existem os padrões de comportamentos limitantes. São coisas que nos prendem, que nos faz se sentir mal, que nos gera conflito, que nos faz ficar tristes, que nos faz ter brigas familiares, que nos faz ser uma persona não grata em algum ambiente. E isso são padrões de comportamentos limitantes. Que nos faz ter essa sensação de que a gente é incapaz de concluir alguma coisa, é incapaz de passar em alguma coisa, que é incapaz de fazer tal coisa. Padrões de comportamentos limitantes. Ok? Tá aí. Os padrões de comportamentos fluidos e os limitantes. Tá bom? Agora, existe um padrão de comportamento, tanto fluido quanto limitante, que fica aí, que tá na crista da onda na tua vida agora. Você tem um padrão de comportamento fluido e um padrão de comportamento limitante que fica mais presente, que domina mais. O fluido, a gente não está muito interessado em saber agora, porque, meu Deus, quanto mais comportamento fluido eu tiver, melhor. Agora, o padrão de comportamento limitante, que está na crista da onda, que está aí mais presente na tua vida, a gente quer saber. As pessoas não conseguem acreditar. Eu um dia também não acreditei, sabia? Um dia eu também ficava olhando para a vida de alguém que, meu Deus, que era zen, que tá tudo bem, que tudo se resolvia fácil, a vida da pessoa era aquela facilidade.
E eu ficava olhando a minha vida tão corrida, tão sofrida, com 3 horas de sono, que era só o que eu dormia, dando conta de filho, sendo mãe, sendo pai, tudo ao mesmo tempo. Me virava meio em mil, parece que tudo para mim tinha que ser uma carga, um sofrimento. E olha que eu dava conta, viu? Só que eu dei conta durante tanto tempo que chegou uma hora que o elástico rompeu. Esticou, 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 esticou e pá! Rompeu. E eu fiquei mal durante muitos anos. Demorou para eu me recuperar. Mas eu ficava vendo a vida daquelas pessoas, vida fácil, as pessoas saindo, indo se divertir. Eu só trabalhava, 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 trabalhava. Não conseguia ter prazer em nada. Até os passeios eram meio mecânicos, era meio porque tinha que fazer. E um dia eu achei que a vida era aquilo mesmo. E não é. Eu, você, todos nós temos direito a viver bem, tranquilos. Ter uma percepção de confusão, de problema sobre qualquer coisa é só uma escolha. Não é porque existe uma doença que eu preciso me preocupar com ela. Não é porque existe uma dívida que eu preciso me preocupar com ela. Eu preciso resolvê-la. Eu preciso achar uma forma. E vamos concordar? Quando você está tranquilo diante de uma situação adversa, você já teve essa experiência, porque todos nós temos. Quando você está tranquilo diante de uma situação adversa, a solução não chega mais rápido? Para pensar. Então, estar num estado de confusão diante de uma situação adversa é uma escolha, não tem que ser. Não tem que ser. Nada na vida precisa ser um problema. Nada. Absolutamente nada. Nem a morte, nem a doença, nada. Ressignifica. É para isso que existem várias versões da mesma coisa. Ressignifica. Voltando a falar sobre o padrão de comportamento limitante e dominante, então, eu estava dizendo que você tem um aí que está mais presente, a gente quer identificar qual é. Então eu listei pedi para vocês listarem 3 a 5 situações de conflito que você passou essa semana. Pensa rápido aí. 3 a 5 situações de conflito que você passou essa semana, nesses últimos dias. Tá bom. Primeira coisa a se observar. A gente precisa observar dessas 3 a 5 situações de conflito, o que é que essas situações têm em comum? O que é que tem em comum aí? E aí, lembra que eu já falei em aulas anteriores que a gente deve se ligar no óbvio? Que existe, que muitas vezes a gente deixa o óbvio passar. Então, primeira coisa que existe em comum nessas 3 a 5 situações que você listou aí. Primeira coisa, o óbvio. E o que é o óbvio? Nessas 3 a 5 situações de conflitos que você viveu aí, que você conseguiu, né, pegar, listar aí. Já listou? Quem não listou ainda, já listou? Conseguiu listar? 3 a 5 situações de conflito que você viveu? Pensa rápido. O que é que tem em comum nessas 3 a 5 situações de conflitos que você viveu aí nesses últimos dias? Que? 3 a 5 situações. O que é a situação de conflito? Angústia, medo, insegurança, discutiu com alguém, sentiu raiva de alguém, xingou alguém, criticou alguém, julgou alguém, se julgou, se criticou, se ficou triste, para baixo, mal-humorado. Qualquer uma dessas situações que você vivenciou aí nesses últimos dias. Basta 3 delas. Eu falo 3 a 5 situações, tem gente que vem até com 10, sabia? É. Tem gente que tem mais dificuldade, assim, de achar 3 a 5 situações de conflito, mas tem pessoas que vêm com tantas que eu digo, não, gente, é só 5, até 5. Conseguiu pensar? Beleza.
Primeira coisa que a gente precisa ver, a gente precisa achar elementos incomuns para identificar qual é o seu padrão de comportamento limitante e dominante, tá? Primeira coisa que você precisa parar para pensar nessas 3 a 5 situações. O óbvio do óbvio. O óbvio do óbvio é que tchan, 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 tchan. O que é que tem em comum nessas 3 a 5 situações? O que? Você. Você está em todas elas. Está ou não está? Mas, Núbia, pelo amor de Deus, aí é óbvio demais. Pois é. Mas nessas 3 a 5 situações de conflito, você está nela. Essa é a primeira coisa em comum, tá? Agora vamos ao próximo passo. Um pouco mais difícil, mas presta atenção. Nessas 3 a 5 situações de conflito que você pensou aí, que você listou aí, qual é o elemento que tem nela? É você se queixando sobre algo? É alguém se queixando com você? É você cobrando algo de alguém? É você atribuindo a alguém e dizendo que é alguém que não te ajuda? Dizendo que ah, não aprova nada que você faz? O que que tem? Preste atenção. Olha para essas situações e vamos olhar na perspectiva do emocional. O que que tem aí? É você se fazendo de vítima? É você evitando várias vezes lidar com alguma situação e processando na insegurança? É você queixando porque tá todo mundo saindo, se divertindo, e fulano de tal não usa máscara e usa máscara. Ah, porque estamos numa pandemia e fulano quer sair. É isso? Você queria estar no lugar dessa pessoa? Você queria também ter a liberdade de ir e vir? Que padrão é? Se aprofunda aí. É o quê? É um sentimento de achar que todo mundo está em suas costas, que todo mundo recorre para você para tudo, que você é que é responsável por tudo, que tudo é em suas costas? Ou será que é você achando que todo mundo tem que resolver sua vida, que sua vida todo mundo poderia te ajudar e não te ajuda? O que que tem em comum nessas situações? E olha na perspectiva de você. É para você que você tem que olhar para essas situações. Como é que você está se processando aí? É carência? É insegurança? É baixa autoestima? É um padrão de baixa autoestima? É inveja? O que é que tem nessas 3 a 5 situações que é em comum? Tem. Sempre tem. Esse teste eu criei. Esse teste eu encontrei uma forma de fazer com que as minhas mentoradas, que são na maioria mulheres, conseguissem perceber, primeiramente, o que era que de grande, de dominante estava limitando na vida delas. Para de olhar para o outro. Pega essas 3 a 5 situações e para de olhar para o outro. Olha para você nessas 3 a 5 situações.
Como é que você está operando? Perceba que existe uma lógica, existe uma similaridade do seu padrão emocional, do seu padrão de comportamento nessas 3 a 5 situações que você listou. Se dar conta dele. Percebe. É um sentimento de incapacidade que está aí. É insegurança, é não merecimento, é baixa autoestima, é inveja. Você está processando no vitimismo, você está se vitimizando. Se pergunta, olha para o teste, olha para as situações. Você está em todas elas. E você está em todas elas agindo como? Sentindo culpa, se sentindo culpado? Essa é a sua crença limitante dominante agora. E não é a crença limitante mãe. Isso é o que está mais presente, mais evidente aí no seu dia a dia. Tá, Nubia, eu já tenho o resultado. O que que eu faço com ele? Já entendi aqui. O que que eu faço? E mais, ainda que você não tenha conseguido identificar que resultado. Núbia, eu estou aqui, eu listei. Você me mandou listar as 3 a 5 situações, mas eu não estou conseguindo perceber aqui aonde é que está a minha crença limitante dominante. Tudo bem. Tudo bem. Mas de hoje em diante eu quero que você haja sobre isso. Eu quero que em toda situação de conflito que você viver, você haja sobre ele. Você tenha uma reação. E qual é a reação que eu quero que você tenha? A de aceitar. Aceitar o quê, Núbia? Aceitar de que se você está diante de um conflito, é porque você está diante de você. É porque você está diante de suas experiências, é porque isso toca em suas memórias, é porque isso está tocando em limitações suas. E é por isso que você só consegue perceber aquela situação como algo negativo. Não tem outra. Não tem alternativa. Só aceita que é você. Que é você que percebe aquilo como negativo porque tem algo em você que está mal resolvido. E eu quero que você repita, que você coloque a técnica da aceitação, que também é uma técnica que eu criei, a favor. Não dói. É totalmente possível você aplicar isso na tua vida e transformar a tua vida. Só faz. E se na hora H que está acontecendo a coisa você não conseguiu fazer, tá tudo bem. Faz depois, faz antes de dormir. Não deixa a mente subconsciente abrir as portas e se inundar de todo o lixo emocional que você exercitou no teu dia. A mudança da mente, ela é essencial para você fluir na tua vida. Não tem outra. Você precisa, se você não tem uma vida fluida, não está com a vida fluindo, se você vive muitos conflitos, saiba que só operando o teu mental você pode mudar. Não tem outro lugar para buscar, não. Infelizmente te digo. Não dá para contar. Por mais que você se aproxime de pessoas que lhe tragam coisas positivas, por mais que você se aproxime de pessoas que lhe faça, de alguma forma, dar mais passos para frente, que te apoie, que te faça você se desenvolver, se você não vai buscar a tua cura, se você não vai buscar a tua transformação pessoal, não vai buscar transformar aquilo que te limita,
não tem nada externo que possa dar continuidade. Você vai estar sempre se sentindo com esse vazio aí, com essa incompletude. Dias bons, dias ruins, mais dias ruins do que bons. A vida não precisa ser assim. A vida pode ser boa todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. E é isso. Essa novamente que eu estou te propondo, é diversa, é difícil, são conceitos diferentes, são coisas diferentes. Mas ela existe, gente. E se você está aqui assistindo isso, é porque chegou para você. Só você pode. Ninguém mais pode fazer por sua vida. Se o seu estado aí de desordem, sabe, de conflito, de insatisfação com a vida é mínimo, se o seu estado aí de desordem, de conflito, de insatisfação com a vida é imenso, não importa. Só você pode mudar. E para mudar do jeito que você está agindo aí, só pensando em mudança, talvez leve muito, 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 muito mais tempo. É um conteúdo que eu estou te oferecendo para você transformar a tua vida. Está aqui disponível para você. Acessa e faz. Além desses aqui, tem um monte de conteúdo que eu coloco aqui. Perfil de Instagram, Facebook, YouTube. Acessa o conteúdo. Se o meu conteúdo é uma coisa que não te traz entendimento, tá tudo bem. Você pode encontrar aí, nesses veículos, alguém que de alguma forma lhe traga maior entendimento. Mas não desista de você. Não desista de tua vida. Não desista de ter uma vida linda. Você tem direito a ter uma vida linda. Todos nós temos. Todos nós temos o direito de viver bem, feliz, com fartura, com níveis de serotonina lá em cima. Todos nós temos esse direito. É inato. Você só não usufrui dele porque a tua mente está travada. Então só faz. Acha a forma aí e faz. Esse método que eu aplico nas pessoas que eu acompanho é um método que foi desenvolvido por mim, que foi feito por experiência própria, por conhecimento de causa. Foi dentro dos meus conhecimentos, com as minhas limitações que eu criei. E as minhas limitações não foram de nível pequeno. Eu tive grandes limitações, muito grandes. E acho que talvez a limitação máxima, que é você pensar em tirar a vida. Por essa eu também experimentei. E foi seguindo esse processo que eu cheguei onde eu tô hoje. E posso dizer que eu vivo um grande potencial meu nesse momento de vida. E cada vez mais eu aprofundo nesse potencial. E se descobrir, se conhecer, entender quem você é muito mágico. E todos nós temos, cada um de vocês aqui, todos nós temos um potencial incrível aí dentro, uma pessoa linda que pode estar vivendo pela metade ou que pode estar vivendo infimamente, nada ou quase nada. Mas isso não quer dizer que você não tem potencial de viver bem e feliz, de ter a tua vida transformada, de ser um transformador da tua vida. Você tem condições de fazer. Se seu estado psíquico agora for o pior de todos, você tem condições de fazer. Se seu estado psíquico agora for mediano, né, no sentido de limitante, você tem condições de fazer. E se ele for baixo,
você também tem condições de fazer. Não importa o teu estado. Você quer desenvolver o teu potencial? Busca. Faz isso. Quero dizer que todas as vezes que eu venho aqui repetir esses conceitos, eu cresço mais, eu tenho mais insights. Eu, de fato, aprendo. Eu tenho muito mais ganhos do que vocês que estão aí absorvendo esse conteúdo todo. Quanto mais eu divido aquilo que me faz bem, que me faz, que eu tenho uma percepção positiva, que eu sei que pode contribuir para a vida das pessoas, quanto mais eu compartilho isso, mais eu ganho, mais eu cresço, mais eu me transformo, mais eu tenho insights, mais eu tenho novidades, mais eu fortaleço tudo que eu faço, mais tem uma energia de poder em mim mesmo. E eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer o mesmo. Quando vocês perceberem, entrarem mesmo num processo de autoconhecimento, vocês vão entender o quanto que a gente cresce em distribuir, em compartilhar aquilo que é bom que a gente vê, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente acessa. E é assim com os conteúdos que eu vejo aqui na internet. Em que eu vejo que é bom, que é bacana, que vai fazer alguém feliz, que vai mudar a vida de alguém, que vai trazer um insight para alguém. Eu compartilho. Então, se quiserem compartilhar, compartilhem. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Não durmam com o subconsciente, abrindo a porta do subconsciente para inundar com padrões de emoção ruins e limitantes aí na sua vida. Sempre que puder, antes de dormir, sempre que puder não, faz por via de regra, com uma oração. A gente não ora para dormir? Então, tem gente que se esquece de orar para dormir, né? Isso não é religiosidade, gente. É também. Tem pessoas que fazem por religiosidade. Mas faça uma oração. Se conecte com o divino que há em você. Se conecte com a crença que você tem, com o Deus que você acredita, com a figura divina que você acessa. Enfim, cada um com sua crença, a gente respeita todas as crenças. Mas não dorme sem limpar o lixo emocional que você produziu durante o dia. Xingou alguém, criticou alguém, pensou mal, pensou negativo, pensou que não vai dar certo, limpa. Limpa. Antes de dormir, vai lá e limpa. Se você não consegue fazer isso na hora que você está sentindo, antes de dormir, vai lá e limpa. Limpa. Isso é meu, isso está tocando em crenças minhas, não é que é. Isso está tocando em crenças minhas. Eu estou sentindo assim porque isso está tocando em crenças, em lugares mal resolvidos em mim. Só faz. Só faz e começa a modificar a sua vida.